Obrigado pela presença heróica aqui mais uma vez. E eu estou aqui com essa moça, chama-se Eliane Robert Moraes, né? Que não temos parentesco consanguíneo, mas temos assim, uma total afinidade eletiva. Assim. E a Eliane, para quem não conhece, é professora da USP, das letras, e é uma especialista, eu não diria em sacanagem, eu diria em literatura erótica, né? Eu não sei, mas que redunda, né, no fim ao cabo, no velho tema, né, do sexo na literatura e como um portal para outro tipo de experiência ou de percepção do mundo, enfim. E eu queria, antes de mais nada, você falasse brevemente sobre a sua bibliografia, rapidamente, só para que todo mundo aqui entenda com quem está lidando aqui. E tirem as crianças da sala, por favor. Boa tarde a todos. Começo sem graça dessa coisa de falar. Vamos tentar um resuminho. E é um prazer estar aqui. Quero agradecer ao Reinaldo por esse convite, ao Alcir, ao Carlos. É mentira, nós somos parentes, sim, entendeu? Parentes na pornografia. Né? Parentes entre parentes. Exatamente. Bom, eu atualmente dou aula de literatura brasileira na USP, mas, enfim, não trabalho assim tão estritamente só com a literatura brasileira. Eu trabalhei bastante com a literatura francesa também e com outras literaturas, algumas do século XVIII, outras do XIX, outras do XX, então tem uma mistura aí. Eu trabalho fundamentalmente com a erótica literária, é isso, não é? Então, não é exatamente com uma literatura, uma língua, mas com a erótica literária e com aqueles tentáculos que é a erótica literária, né? Como a erótica é uma questão aí fundante, né? Disso que a gente chama humanidade e também da inumanidade. Eu trabalhei bastante com o Marquês de Sade, que foi uma espécie assim de, né, mentor que me abriu para esse campo, que é um autor, né, que talvez vários conheçam, do século XVIII francês, e tem toda uma atualidade também. E depois eu trabalhei também bastante com outros autores franceses, mexi bastante com o surrealismo, porque o surrealismo se movimenta muito nesse campo da erótica, é muito importante, né, para o pensamento, para a visão surrealista. Trabalhei bastante com Georges Bataille também, que é um surrealista herege e autor de uma obra filosófica herética e também de uma obra erótica de peso. Traduzi um dos livros do Georges Bataille chamado História do Olho. Enfim, e com vários... É do ramo. E aí, a partir de certo momento, trabalhando, sobretudo com a literatura francesa, mas com outras literaturas também, me interessei muito por Nabokov, por Cleland, por outros autores de outras literaturas. Eu comecei a me perguntar um pouco sobre isso na literatura brasileira, e nos últimos anos eu tenho, sobretudo, trabalhado realmente com a literatura brasileira. Coincidiu com o fato de eu dar aula de brasileira, mas não só, né? Continuo me movimentando um pouco nesse campo. Eu organizei, alguns anos atrás, lancei uma antologia da poesia erótica brasileira, que foi uma pesquisa muito longa e, enfim, que me introduziu bastante. Me interessei, continuo me interessando pela Hilda Hilst, que isso é onde a gente, né, se encontrou há muito tempo atrás, isso para grande alegria minha. E atualmente eu estou trabalhando bastante com, eu não diria um tema, mas eu trabalho muito com a figura da prostituta como
um operador literário, não é como um tema, não é a prostituta na literatura, mas é a prostituta como literatura mesmo, é um operador. E isso é um trabalho de pesquisa grande que eu estou fazendo, espero que venha a ser um livro daqui a alguns anos, que vai do Mangue, do Rio de Janeiro, até Pompeia, na Itália. É uma coisa bem grande. Enfim, está bom, né? E gosto muito da literatura do Reinaldo, sobre a qual eu já escrevi e quero continuar escrevendo. É um autor importante para mim. Acho que a entrada dele, o jeito como ele entra na literatura brasileira me interessa muito. E espero que a gente possa falar sobre ele hoje mais do que sobre mim. Falaremos. Olha, eu queria aqui, a gente sempre alterna aqui o papo, não é? Com o material, com o texto como material. Por isso que a gente sempre projeta aqui, que é justamente para todo mundo ler, né, o que está sendo falado aqui. Mas, espera aí, eu tinha sintonizado um negócio legal aqui e agora eu não estou achando. Né? Não, deve estar aqui, a seleção. Ó, essa seleção que a Nani, que é o apelido dela, né, para os amigos, todos aqui são amigos, então podem chamá-la de Nani. Eu queria ler assim, uns poeminhas. Eu vou ler um, depois quero que ela leia outro. Eu vou ler esse aqui porque afinal tem pica no meio, que é uma coisa que já é a coisa em si, né? Então vamos ler. Assim, isso aí é um dos poemas que estão na antologia, que é uma antologia ótima, que todo mundo tem que sair correndo daqui e comprar. Que é toda poesia erótica num arco de 300 anos aliás, é o seguinte, vamos começar do começo, vamos começar pelo Gregório de Matos, pelo século XVII. Né? Então, para entrar na matéria, assim, para penetrar a matéria, né? Que seria o verbo mais adequado aqui. Então, são desaires da formosura com as pensões da natureza ponderadas na mesma dama. Rubi, concha de perlas peregrina, animado cristal, viva escarlata, duas safiras sobre lisa prata, ouro encrespado sobre prata fina. Puta, o cara é muito bom, né? Este rostinho é de Caterina, e porque docemente obriga e mata, não livra o ser divina em ser ingrata. Não, divina em ser ingrata. E raio a raio os corações fulmina. Viu Fábio uma tarde transportado, bebendo admirações e galhardias, a quem já tanto amor levantou aras. Disse igualmente amante e magoado, ah, muchacha gentil, que tal serias se, sendo tão formosas, não cagaras? E agora vamos para o Francisco Muniz, ou vamos para a Pica Ressuscita, a mulher morta, ou vamos vamos para a Pica. Lê aí a Pica, vai. Tá, não, dá para ler aqui. Dá. A pica, o instrumento é que no mundo mais milagres tem feito e mais proezas. A pica, o melhor traste é das belezas, mal que começa a lhes coçar o sundo. A pica é o cão que avança furibundo a plebeias, fidalgas e princesas. A pica em chamas Troia pôs acesas, e a Dido fez descer do urco ao fundo. É a pica, carnal, possante espada, que o mundo perfurante emenda, entorta e tudo vence como bem lhe agrada. A pica, ora é calmante, ora conforta. Sendo em dose alopática aplicada, a pica ressuscita a mulher morta. Genial. Olha, aqui a gente viu primeiro, né, o Gregório, e agora o Francisco Muniz Barreto, que eu confesso que não conhecia até ler a sua antologia, que a gente vê aqui uma coisa que é um apuro formal, né, muito grande. Né, o Gregório é soneto também, não? Soneto. É soneto também, né? Então, a gente tem 2 sonetos, né, que é uma forma petrarquiana e que exige grande apuro formal, né, para conceber a estrutura dos versos, a rima, a métrica, essa coisa toda, e uma inteira licenciosidade temática. Né? Como é que isso funciona? Assim, né? Como é que isso funciona? Porque normalmente a gente associa
associa picas e chotas e não sei o quê a coisa chula, né? A linguagem chula, a piada de sacanagem, a coisa baixa. No entanto, você tem um grande refinamento formal nesse tipo de literatura, que a gente vai encontrar até no Sade, até em caras muito mais barra pesada. Como funciona? Como funciona, assim, como se articulam esses dois polos, assim? A sacanagem mais baixa mesmo, inclusive com a nomenclatura, né, mais baixa, com o calão, com esse apuro formal. Um depende do outro, ou é do choque dos dois que se produz esse efeito pornográfico, ou, sei lá, ou o efeito literário. Como é que é isso? Então, acho que posso... Você quer subir? Não, quero voltar para o Gregório, que eu acho que quando estava organizando essa antologia da poesia erótica brasileira, que começa com... Não é, quer dizer, a antologia começa com o Gregório de Matos, esse é o primeiro poema da antologia e eu fiquei super feliz quando li esse poema, porque eu acho que ele vai articular justamente isso, não é? Você tem essa evocação de uma mulher, né, naqueles termos assim mais elevados, né? Concha de pérolas peregrina, animado cristal, vive estarlate, duas safiras, enfim, então você tem essa descrição, não é, em tom muito elevado e isso vai atravessando o poema todo, quer dizer, é na última palavra do poema que você tem esta queda radical, não é, dessa mulher encantadora, porque o Fábio está absolutamente apaixonado, mas ela deve ter feito alguma para tê-lo magoado, de forma que quando a gente chega na última palavra, na penúltima, tirando não é formosa, não é? A gente ainda está ali na formosura dela, aí você tem essa queda abissal, né? De todas essas referências, né? Você desce para o Cagaras, né? Dessa lembrança de que apesar, não é, dessa formosura toda, não é, ela tem ali o mesmo buraco que todos temos e do qual sai a matéria que sai. Então, eu acho que o poema nos diz que o baixo é literário também, né? Então, eu acho que menos, quer dizer, claro, você tem um confronto, não é, entre essa dicção elevada e no fim essa palavra baixa, mas menos que só o confronto, é como se houvesse um apagamento. Acho que a erótica literária, ela tem essa capacidade de nos deslocar para um outro lugar em que essas referências do alto e do baixo, elas, vamos dizer assim, em certo sentido, deixam de existir para nos colocar num lugar outro, né? E esse outro poema que já começa, digamos assim, já começa a pegar pesado logo de cara, né? Já entra com uma pica aqui. Quem é esse cara, esse Francisco Muniz Barreto? Francisco Muniz Barreto foi um baiano que escreveu esse álbum da rapaziada, né? Vou falar da primeira metade do século XIX. E que eu saiba, isso nunca teve uma edição. Eu acho até que... isso? Circulava de mão em mão, assim? Imagino que sim, Reinaldo. É uma escrita clandestina. Quando eu lancei a antologia, você gostou muito desse poema. E foi uma pena que eu não trouxe, mas quem sabe a gente pode... repensar, porque nós trocamos, e depois eu gravei isso, eu tenho salvo em casa, no arquivo, nós trocamos muitas palavras sobre a pica e o pito. Sim. Lembra disso? Porque o pito é xoxota em Portugal. Em Portugal, né? E aqui no Brasil é cigarro. Então, eu tinha acabado de ler um livro daquela psicanalista, Elisabeth Roudinesco, em que ela tinha uma nota de rodapé no livro que dizia que pica é um pássaro que come carvão.
Então, assim, ela citava esse nome, pica, para um pássaro que come carvão, ou seja, um pássaro que come coisa errada, né? E achei assim incrível quando o Reinaldo falou que pito era uma palavra que em Portugal se usava para o genital feminino. Acho tão interessante que a pica seja uma palavra feminina e pito seja masculina, né? Então que a gente tem assim que nos significantes você tem uma espécie de troca de gênero, né? E que a pica seja feminina e pito masculino. Então acho que isso é Quer dizer, não se pode confiar muito no gênero das palavras, né? Porque você está falando de um gênero masculino e vai ver, é uma coisa feminina. E nem nos nossos também, né? Gênero é uma, né? Quer dizer, uma categoria um pouco móvel agora, né? Agora, atualmente, que a gente tem toda uma discussão também sobre transexuais e tal, que temos essa ideia de uma certa transição. E é interessante que... isso toda a gente está dedicando a eles essa sessão de hoje, né? Totalmente dedicada. Não sei se a pica ressuscitaria a Damares, mas enfim. Bom, vamos fazer o seguinte. Você falou, só para ficar aqui um pouco mais na antologia, você falou que tem um texto do Dalton Trevisan que você acha que é o primeiro libelo feminista na literatura brasileira. Eu acho que é o texto mais feminista da literatura brasileira. Descrevendo a luminosidade da criatura, rubia, cristal, iridescente, de brilho e tal. Depois isso vai para a cloaca. Vai para o obscuro, né? Objeto obscuro do desejo. Isso é bem característico. Esse tipo de choque, né, de choque de expectativas, porque o apuro formal leva a uma expectativa que é da lírica, né? E a palavra chula passa uma rasteira nisso, né? Da onde vem também vem o humor, o efeito humorístico, que é uma coisa que você procurou, né, no livro. Aquela antologia é uma antologia que tem uma vocação, quer dizer, uma vocação humorística mesmo, né? Mas isso eu acho que... O Mário de Andrade fala alguma coisa que você cita, né? Quando dois caras estão conversando, como é que é? O Mário fala... Mário tem um esboço para Macunaíma, que ele escreveu, nunca foi publicado, não é? Mas a gente tem esse esboço de um prefácio a Macunaíma. E ele diz, né, lá em 1926, ele diz que, puxa, nós não temos uma pornografia organizada no Brasil. Ele diz, nós no Brasil não temos uma pornografia organizada. Contudo, até algumas canções religiosas no Brasil são sensuais, né? Quer dizer, a sensualidade está circulando para todo lugar, mas nós não temos uma pornografia organizada como tem os franceses, os turcos, os indianos. Porém, bota dois brasileiros juntos já estão falando porcaria. Então, acho uma graça. Imagina. Então, eu adorei ter lido isso do Mário e eu achei, quando eu li aquilo que o Mário estava falando comigo, e que eu tinha que organizar um pouco, eu sou muito organizada, então eu tinha que organizar e fazer essa antologia. Aquela pessoa que acende a luz na suruba e fala, gente, vamos organizar. Eu já dei a bunda 10 vezes, não comi ninguém aqui.
Vamos organizar essa porra aqui. Olha, na história de Juliette, de Sade, tem uma orgia. Juliette, quando vai para a Sociedade dos Amigos do Crime, que é uma sociedade muito proeminente ali no pedaço, ela vai e fazem, não é, para comemorar a entrada dela, uma orgia com 400 pessoas. Mas Sade descreve assim: podia-se ouvir uma mosca voando. Então, a gente é muito organizado. Então, eu acho que o Mário, ele teve, assim, aquele gostinho do humor brasileiro, desse humor malicioso, desta coisa sexual que tem humor. E eu acho que na antologia, eu diria que uma das linhas de força da poesia brasileira, quer dizer, pensada amplamente, que trabalha com sexo, é a galhofa, é o humor, é o... Não é? Quer dizer, esse risível. É a contrafacção do moralismo, quer dizer, é quase como se fosse um contrapeso clandestino de uma sociedade altamente conservadora e moralista. Católica, né? E acho que sim. Embora o próprio Mário diga, quer dizer, até dentro do catolicismo você vai ler esse tipo de coisa. Mas eu acho que a gente tem pouco, e comparado, por exemplo, com a França, é um erotismo, tem coisas e coisas muito boas, mas um erotismo mais trágico, mais grave. A tendência da nossa lírica, eu acho que seria mais, não é? Quer dizer, como grande tendência, não é? Seria mais para o humor. Mas você pegar uma poeta como que a gente gosta, que é a Hilda Hilst, ela consegue trabalhar numa linha muito grave, numa erótica muito grave, e também na galhofa, né, nessa gozação, essa coisa mais chula. Mas a tendência, eu acho que da antologia, quando você lê como um todo, é puxar para esse lado humorístico. Legal. Então vamos aqui a pedidos aqui de um grande entendido no assunto, que é o Alci, que é o Roberto Piva, porque o Alci, não sei se todo mundo sabe, organizou a obra, né, do Piva. Mas isso saiu em livro, saiu 3 volumes, que é toda a obra do... Também um CD com ele falando, que ele lia muito bem. Muito bem, né? Então eu vou ler aqui um poema do Piva, hein? Vai pensando numa puta análise, assim, fudidaça, assim. Teu cu fora da lei, teu pau enfurecido, alegria de anjo nas estradas do prazer, língua dos espíritos índios, cogumelos profetizando anarquia e delírio, boca no meu pé, boca no meu saco, poesia desatino, abrindo a noite no excesso do dia. É bom, é bom demais, né, Alci? Esse poema eu acho assim... E cu fora da lei é ótimo. Teu cu fora da lei. Mas e aí começa com esse negócio, teu cu fora da lei, e aí ele pega uma dimensão cósmica, né? Língua dos espíritos índios, cogumelos profetizando, né? Então tem um negócio cósmico que está pulsando e ao mesmo tempo tem boca no meu pé, né? Então... Aí já vira farra, né? Boca no saco, assim. Poesia desatino, abrindo a noite, no excesso do dia. Aqui ele acaba assim, em tom alto, né? Tom condoreiro não, mas em tom alto, assim. O próximo também é bem legal. Então vamos ver o próximo. Eu conheci esse cara aqui, o Rubinho, uma vez eu entrevistei ele lá na TV Cultura. Faz muito tempo, assim, 82. Da filosofia. Sou da filosofia lá da USP, grande figura. Rubens Rodrigues Torres Filho, um grande poeta. No álbum dos nossos momentos felizes, nunca me esquecerei daquela vez que você gozou tão gostoso junto comigo, lá no sofá do apartamento da Morato, que peidou. Soltou um peido alto, de prazer, de gratidão, e foi lindo que aí você me olhou e sorriu encabulada. Então, peido não é amor? Se vem do cu, é menos expressão?
mais sonoro e sincero poema de amor, juro. Estou para ouvir. É legal, porque cada um agradece por onde sente mais prazer, assim, tradicionalmente. É extraordinário, né? Porque é um filósofo brasileiro, assim, da melhor cepa e com trabalhos importantíssimos sobre Fichte, não é? Aqueles alemães difíceis para chuchu. Até de falar um nome não é tão fácil, quanto mais ler aquilo. E de repente me sai com isso, né? E essa coisa tão prosaica, assim, no sofá do apartamento da Mourato, né? Parece que é o sofá mesmo ali, daquele apartamentinho da gente e tal. A lírica brasileira e portuguesa não tematiza muito peido, por exemplo, né? Que é uma coisa que aqui está realmente... Você conhece outro poema, assim, com flatos, com flatulência? Ali é... Aí tem em abundância. Literalmente. Vamos ficar mais um pouco. Vamos lá o Dalton está aqui? O Dalton está aí. O poema do Dalton é longo. Eu botei aí a primeira parte dele Então, só. desce bem até... Dalton Trevisan. Vou ler aqui. Se você não... Eu quero saber por que você acha que esse aqui é um libelo feminista. Porque a gente tem que ler. Se você não me agarrar todinha, aqui, agora mesmo, só me resta morrer. Se não abrir minha blusa, violento e carinhoso, me sugar o biquinho dos seios, por certo ele de morrer. Estou certa, perdidamente certa, se não me der uns bofetões estalados, blá, blá, não morder meus lábios, não me xingar de puta, já hei de morrer. Bata, morda, xingue, por favor. Morrerei, querido. Morrerei se você... Morrerei, querido. Morrerei se você não deslizar a mão direita sobre a minha calcinha, murmurando gentilmente palavras porcas. Sem dúvida hei de morrer. Também certa a minha morte se você não acariciar o meu púbis de Vênus com o terceira quirodátilo. O terceira quirodátilo. O terceiro quirodátilo. Quirodátilo é um dos dedos, né? Já caiu morta de costas, defuntinha, toda morta, de morte matada. Morrerei gemendo, chorando, se você titilar a pérola na concha bivalve. Morrerei na fogueira, os gritos, se não o fizer. Amado meu, escuta. Se você não me ninar com cafuné, me fungar no cangote, mordiscar as bochechas da nalga, me lamber o mindinho do pé esquerdo, juro que hei de morrer, certo é o meu fim. Te peço, te suplico, meu macho, meu rei, meu cafetão, eu faço tudo o que você mandar, até o que a putinha de rua tem vergonha. Eu fico toda nua, de joelho, descabelada na tua cama, eu fico bem rampeira ao gazeio da tua flauta de mel. Eu fico toda louca aos golpes certeiros do teu ferrão de fogo, ereto, duro, mortal. Ó, meu santinho, meu puto, meu bem querido, se você não me estuprar agorinha mesmo, sem falta hei de morrer. Se não me currar em todas as posições indecentes, desde o cabelo até a unha do pé, taradão como só você, é certo que faleci, me finei, todinha morta. Se não me crucificar entre beijos, orgasmos, tabefes ganidos, só me cabe morrer. Minha morte é fatal, de 7 mortes morrida, mortinha de amor é Sulamita. Quem é essa Sulamita mesmo? A segunda vez que aparece uma Sulamita aqui. É ela, né? Cantares de Sulamita. Do Cantares de Sulamita. Esse poema. Puta poema, hein, caralho. Mas por que feminista? É o contrário. Parece que uma feminista poderia jogar uma torta na nossa cara aqui agora. Uma mulher exigindo, assim, ser submetida a todo tipo de constrangimento, sevícia e etc. Então, só contar um pouquinho do poema, né? Quer dizer, o Dalton Trevisan é, sobretudo, um prosador, né? Tem uma enorme prosa de ficção, bastante erotizada, e, de repente, ele aparece com este poema, o poema mais longo que isso, ele tem 2 cantares, eu só separei aqui um, ainda até com vergonha, mas que uma pessoa que... Eu peguei meio correndo, foi alguém que digitou para mim o deslizar aqui com S, você
pegou aqui o terceiro aquilodátilo, não é? O terceiro, obviamente, mas enfim. Esse poema, ele faz uma referência, e mais do que fazer uma referência, ele segue praticamente, de uma forma muito rigorosa, o Cântico dos Cânticos, que, como vocês sabem, é uma passagem da Bíblia que altamente erótica, mas nem tanto, e que é expurgada também. Mas eu fiz um cotejamento aqui, obviamente nós não estamos no momento para fazer isso, mas se alguém se interessar, é um artigo que eu escrevi, e ele segue rigorosamente a estrutura do Cântico dos Cânticos. Uma particularidade dos Cânticos é que a figura feminina, ela tem uma espécie de proeminência. Isso todos os intérpretes costumam dizer isso. Agora, o Dalton, ele vai ser entre os intérpretes, porque isso é também uma interpretação do Cântico dos Cânticos, ele vai ser o mais radical deles nesse sentido, porque o poema inteiro é uma mulher que fala. Tem uma frasezinha que evoca uma fala masculina, mas na lembrança dela. Isso, quer dizer, o próprio Cântico dos Cânticos já se diz que é um poema bastante feminizado, a figura da mãe ela é muito importante, há uma ausência absoluta do pai, então já é um poema que já tem essa puxada, mas aqui ele é o que radicalizou. Ele transformou o Cântico dos Cânticos dele, né, que é este, né, com linguagem chula, bastante rebaixado, ele vai transformar numa fala totalmente feminina. E eu acho que ele consegue, eu acho mesmo que é muito feminino, porque essa Sulamita, né, que é o eu lírico também lá do Cântico dos Cânticos, ela está constituindo o seu parceiro 100%. O tempo todo, ela que está constituindo, a partir do seu desejo, este homem que vai fazer com ela aquilo que ela pede, que ela quer. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. E algumas vezes já trabalhei com esse poema e algumas mulheres ficam horrorizadas, ela pede para ele estuprá-la, para não sei o quê e tal. Mas a gente tem que levar em consideração que ela está constituindo este homem. Esse homem não tem voz nesse poema. Então, eu acho assim, que é efetivamente, né, assim, a gente pensar em termos de um enunciado feminino, eu não conheço nada que seja mais radical do que isso, né? Quer dizer, ela concebe a entrega dela o tempo inteiro, ela tem domínio disso e mais, ela está ameaçando esse homem o tempo todo. Se você não fizer isso, não só ela ameaça, né? Quer dizer, tem um tom de convite, tem um tom de desafio e tem um tom de ameaça. Se você não fizer isso, eu hei de morrer, ainda o culpa de sua morte iminente se ele não fizer tudo isso, né? Então, eu acho assim que o Dalton fez aqui, tem uma química nesse poema que é genial. E ele, quando a gente acompanha o poema, a gente vai ver que ele está dialogando com cada estrofe do Cântico dos Cânticos, assim, com muita proximidade, ao mesmo tempo fazendo uma coisa assim muito diferente, né? em português, e gosto muito dele. Um pouco o Cântico dos Cânticos para flauta e violão, né? do Mário de Andrade. Do Oswald. Do Oswald também, que também tem uma referência, mas não é assim... É um poema mais político, no caso do Oswald, assim, tem uma coisa um pouco sombria de falar da época, mas quem tem, posso citar até que eu botei isso, quem tem um Cântico dos Cânticos muito bonito é o Manuel Bandeira. Posso ler só uma estrofe que eu tenho aqui, por acaso, mas é da pesada também. Quem me busca a esta hora tardia? Alguém que treme de desejo. Sou teu vale, zéfiro, e aguardo teu hálito. A noite é tão fria. Meu hálito não, meu bafejo, meu calor,
meu túrgido dardo. Mas o Bandeira é uma voz masculina, né? É o dono do túrgido dardo. Mas, ô, Nani, aqui também, você pode pensar, assim, fazendo uma espécie de advogado do diabo aqui, que isso é uma espécie de projeção de uma fantasia masculina, né? Um cara querendo uma mulher que tenha essa avidez por sexo, o sexo sujo, o sexo verdadeiro, o sexo carnal, o sexo vicioso, o sexo tarado, assim, né? Eu lendo, quando você me mandou isso aqui, eu fiquei lendo, eu falei, pô, essa menina ela tem uma dose de testosterona 10 vezes maior do que o comum das mulheres, né? Na verdade, ela tem uma coisa... Eu acho que é interessante porque há uma ambiguidade aqui também. Você pode ler, como todo bom poema, né? Você pode ler de cabo a rabo, de rabo a cabo também, né? Mas é claro que você, como mulher, prefere ler mesmo como uma voz afirmativa feminina e não como uma projeção fantasiosa de um punheteiro. Não, mas eu acho isso que a gente acabou de falar. Quer dizer, eu acho que nesse sentido que você fala, quer dizer, os gêneros, né, não são, justamente tem uma transição, tem um deslizamento, né? Quer dizer, essa mulher tão feminina é uma mulher que está morrendo de desejo, ela, né? Mas ela é movida por esta testosterona, se quiser. Então ela é muito imperativa. Como é que o cara escreveu isso em Curitiba, que é o lugar mais assexuado do Brasil? Com todo respeito por eventuais paranaenses aqui e tal. Nunca vi um lugar mais assexuado. É incrível como eles se reproduzem ali, porque é difícil imaginar que eles façam sexo lá em Curitiba. Mas, enfim, devem fazer poemas, é sexo nos poemas. Né? O Leminski não ia nada gostar. Bom, eu proponho agora que a gente... Xavier, não era de Curitiba também? Tem uma turma, viu, que gosta de sexo lá em Curitiba. Estou fazendo aqui uma difamação, assim, Ó, vamos dar uma passadinha agora para a prosa. Vamos para a prosa, né, que é o que me interessa mais de perto. E aqui é um outro texto da Hilda Ilse, selecionado pela Nani, e que eu vou tentar botar mais aqui maiorzinho, né? Vamos ver. Tudo bem. Essa flechinha aqui também, É? Ah, tá bom. Ah, ok, aqui? Aí some assim. Ah, tá. Oh, maravilha. Para informar, né, esse é o início do livro da Hilda Hilst, chamado Cartas de um Sedutor. A reprodução aqui que a gente vai acompanhar é do volume da editora Globo. Acho que vocês devem estar cansados de saber isso, mas nunca é demais dizer que o nosso amigo aqui, o Alcir Pécora, organizou a obra completa da Hilda Hilst numa edição primorosa da Globo. Eu não sei se isso está esgotado agora, Alcir, você tem notícia? Estava tudo meio esgotado. Então, eu estou avisando porque também desses livros, como ele falou, que tem que sair correndo para comprar a antologia, vocês aproveitem, saiam correndo, comprem todos dessa coleção, né? A obra da Hilda agora está sendo objeto de uma outra edição pela Companhia das Letras, mas não com o cuidado que foi o que ele teve, com prefácios, apresentações primorosíssimas, quem se interessa pela Hilda, e essa edição de Cartas de um Sedutor, que faz parte da trilogia de prosa obscena da Hilda, né? A Hilda, a partir de 1990, ela começa a escrever esses textos, não é, que são pornográficos, de altíssimo nível literário, e Cartas de um Sedutor é um deles. E esse é bem o comecinho. Esse texto do caralho, muito bom. Não. Ah, tá lá, tá, sim. Sim, também está lá. Exatamente. Né? Ali eles reuniram. Ali também estão reunidos os livros pornográficos da Hilda. É isso mesmo, também. Né? Também outra edição da mesma
editora. Então, Mas, desculpa. mas eu vou só dar um toquinho. Assim, quando o Reinaldo me falou para selecionar algumas coisas que eu gostava e tal, eu botei esse texto porque eu acho assim, genial que no livro dele, né, esse último livro, Maior que o Mundo, é um livro que termina no lixo. Ele termina num grande lixo. E em Carta de um Sedutor de Hilda, a gente começa num lixo. E isso é uma coisa que a gente pode conversar e tal, não é? Mas esta tópica do lixo, eu acho que ela é bastante importante para a gente pensar erótica, para pensar erótica contemporânea, para pensar que lixo é esse. E é interessante pensar um pouco na contemporaneidade disso, porque entre um texto, que é o da Hilda, e o do Reinaldo, a gente tem quase 30 anos de diferença. Então, tem um montão de coisa para pensar aí. Você quer que eu leia? Eu quero que você leia e depois a gente lê o tal do Reinaldo. O tal do Reinaldo, depois... eu acho que eu tenho ele aqui, eu vou preferir lê-lo. Aqui, em algum lugar... Tá. Então, isso aqui é do início dos anos 1990, tá? Como pensar o gozo envolto nessas tralhas, nas minhas? Este desconforto de me saber lanoso e ulcerado, longos pelos te crescem nas virilhas, se tu ousas pensar, e depois ao redor dos pelos estufadas feridas, ouso pensar, me digo, a boca desdentada por tensões e vícios, ouso pensar, me digo, e isso não perdoam. Então seguro teus pentelhos e cona, espancos, teu grito é fino, duro, um relho, um osso, há destroços pelo quarto, estilhaços daquela igreja lá em Caturré, o cara explodiu tudo em 5 minutos. Era eu, gritava fosco. Deus, aqui ó, só sei de Deus quando entro na boca cabeluda da biriba e logo depois ouviu-se o estrondo, a igreja explodindo, feito jaca lá do alto, despencando. Seguro a chiruba da minha barregã, depois cuspo nos papéis, aqueles que há 6 meses e a cada dia aliso, apalpo, rasgo sujo. Não quer fuder, não, tio? Não tá cansadinho de escrever, não? Olha o Eulália, é miúda e roliça. Há 1 ano me acompanha pelas ruas. Pedimos tudo que os senhores vão jogar no lixo, tudo que não presta mais. E se houver resto de comida, a gente também quer. Os sacos de estopa ficam cheios, cacos, livros, pedras. A gente que até pôs rato e bosta dentro do saco. Que caras tinham os ratos, meu Deus, que olhinhos magoados tinham os ratos, meu Deus. Aí separávamos tudo, rato e bosta para lá, livro, pedras e cacos para cá. Comida nunca. Era um que fazer o dia inteiro. Depois eu lavava os livros e começava a ler. Eulália ia se virar para arranjar comida. Que leituras, que gente de primeira. O que jogaram de Tolstói e filosofia não dá para acreditar. Tenho meia dúzia daquela obra-prima A Morte de Ivan Illich e a obra completa de Kierkegaard. E cacos tenho alguns especiais também. Um pé de Cristo do século XII, metade do rosto de Teresa Cepeda Arrumada do século XVIII, um pedaço de coxa de São Francisco, São Sebastião, com flecha e sangue, do século XIII, uma caceta de plástico cor-de-rosa deste século. Toda torcida como se tivesse sido queimada. Guardei-a para não esquecer, para não enfiar a minha numa dessas de combustão espontânea. 2 penas de papagaio, uma barriga de Buda, 3 pedaços de asa de anjo, 6 bíblias e 210 o capital. Jogam fora muito esse último, parece que saiu de moda, creio eu. Vamos fuder sim, Eulália, logo mais. Ela ri. Tem dentes excelentes e não se importa com a minha boca vazia. Sabe que perdi os dentes
quando tentava pagar minha hipoteca, a hipoteca da minha casa. Tensão. Já ficou claro que não consegui. Fiquei sem casa, sem dentes, sem móveis e sem minha mulher. Mas o bagre está aqui inteiro, rijosão, a língua também. E vou lambendo a pombinha de Eulália, a rosquinha, e ela grita com um grito fino, duro, um relho, um osso. Depois enfio o mastruço. Mastruço é ótimo. O mandrovar, né? Em reinaldês, o mastruço é o mandrovar, ok? Porque a gente tem que traduzir também, né? Quando gozo, espio a amplidão. A minha amplidão aqui de dentro. Aqui não tive. Aqui perdi. Perdi tantas palavras. Eram lindas, loiras, perdi monogatari, toda montanhosa, de monos, de gatas e atas de gnomos. Perdi Lutécia, uma mulher patética, mas minha. Morreu logo depois de me dizer: vou até ali te buscar pelo menos um pastel. Foi atropelada. Lutécia minha, o pastelzinho esmigalhado na mão. Lutécia minha. Nunca mais, era gorducha e alta. E que ternura no rego dos seios, nos meios, na mata, nos rebembelas. Que nádegas! Eu encostava a cara ali e às vezes meio chorão. Meio parvo, dizia aquelas carnes estufadas. Se eu tivesse tido um travesseirinho como o teu, Lutécia, quando era garoto esquálido, chinfrim, teria sido um poeta. Ela então se virava: chora aqui na xereia, filhote, lambuza rosa, vá. Eu chorava e lambuzava. Ela gemia triste e comprido, Lutécia eterna. Tá pensando em quê? Na vida da gente, Eulália. Não tá boa, tio? Se ao menos eu conseguisse escrever. Escreve de mim, de minha vida, antes de eu te encontrar, da surra que o Zeca me deu, da doença que me passou, da minha mãe que morreu de dó, do meu pai quando ele pôs o fígado inteirinho para fora, do nenê que eu perdi, do Brasil, ué. Escrevo sim, Eulália, vou escrever da tua tabaca, do meu bastão. Não fala assim, benzinho, só quero ajudar. Deita-se de bruços, chora um pouco, depois soluça e pego a pena de papagaio, uma daquelas com pluminhas verdes amarelas, e assoviando o hino nacional, vou espenando sua bundinha, espeto a pena no anel, devagarinho vou alisando a lombada das nádegas e Eulália se ergue e se arreganha, laça, então vou entrando na mata e deixo as polpas para a pena bonita ali enfiada. Gozo grosso pensando. Sou um escritor brasileiro, coisa de macho, negona. Vamos lá. Olha, escritor brasileiro, coisa de macho. Porra, pode crer. E aqui parece que é o contrário ali, né, do Dalton Trevisan, que é a mulher, né, a mulher falando. E aqui é o cara que você poderia ir escrito por uma mulher, lá é um homem fazendo uma mulher, então aqui de repente você podia imaginar também que é a Hilda Hilst, assim, imaginando esse amante, assim, esse amante com essas demandas, assim, enfim, estou falando isso só para provocar um pouco. Não, mas a Hilda Hilst é escritor brasileiro, coisa de macho. Ela é macho pra caralho. Ela é macho pra caralho. É isso mesmo. E essa coisa que ela vivia dizendo, assim, que ela escrevia, começou a escrever sacanagem porque ninguém dava atenção à obra dela, então ela resolveu escrever coisas com sacanagem, com putaria, com sexo, para ver se isso chamava atenção. Será que ela acreditava mesmo nisso, que ela conseguiria? Quer dizer, o que na verdade a gente pode pensar que era justamente o contrário, né? Que isso ia afastar mais ainda o público da obra dela. Ela teve sucesso nisso, em atrair mais atenção, quando fez a senhora D, né? A senhora D, ou conforme. Um pouco antes, né? Onde ela começa com isso? Com a senhora D, não? Que ela começa a escrever. Vou falar coisas também que são do auxílio, você podia falar um pouco também, né? Só eu também não vale. Aí eu acho que, né? Eu acho que a gente concorda um pouco que
essa questão erótica, ela está presente na Ilda, assim, já desde muito cedo, né? A Ilda, ela escreve 20 anos, ela fica escrevendo poesia, de 1950 a 70. No finalzinho dos anos 60, ela vai entrar um pouco na dramaturgia. E, segundo o Alcir Pécora, que estou citando aqui, é o que prepara a obra em prosa dela, essa dramaturgia. Mas quando a Ilda escreveu esses livros aqui com xereca, biriba, xiriba, essas coisas, mandrová e tudo, aí ela estava entrando, né, em textos com palavras até mais chulas e muito mais do que essas que eu citei, aí ela estava entrando num texto mais pornográfico, mas essa pulsação erótica está presente quando a gente vai ler em retrospectiva na poesia dela quase toda, né? Quer dizer, aquilo quase que organiza também um pouco a obra toda, é importante, a pulsão de vida. E como eu falei um pouquinho antes, a Ilda consegue fazer assim ela tem uma erótica amorosa, ela tem uma erótica por vezes trágica, muito grave, e tem essa coisa também que é mais risível, mas também é muito séria. Então, ela, assim, é uma poeta, uma escritora um pouco completa em termos de erótica. Agora, você não quer falar um pouquinho disso? Porque eu acho que você escreveu tão bem sobre a ideia, né? Só para dar, deixa que a Ilda fala um momento a seguinte frase: todo mundo está escrevendo lixo, por isso que eu também, o negócio do lixo, eu vou escrever o meu. E aí ela vai escrever pornografia. E ele vai analisar essa frase dela, assim, de um jeito que eu gosto muito. Eu acho que na época ela teve essa ideia, de alguma maneira, não sei se a ideia foi dela, mas eu discuti muito com isso com ela na época. Essa ideia de falar que ela era um gênio, isso ela sempre se achou absolutamente, ela era um gênio, escrevia para idiotas, inclusive aqui na Unicamp, ela falou isso várias vezes. Então, se todo mundo não era capaz de ler, que ela ia fazer, ela um pouco inventou essa história de que ela ia começar a escrever pornografia para dar conta um pouco do Brasil. Ela falou, isso daqui é uma pornografia, então eu vou escrever pornografia, um pouco ela falava. Mas ela criou essa imagem, mas eu acho que é uma imagem que funcionou mal para ela. Eu já tenho que discutir longamente com ela sobre isso. Com essa ideia, todo mundo, os jornalistas compraram isso. Né? Eles começavam a falar como se ela tivesse abandonado. Teve até um crítico que adorava, o Léo Gilson Ribeiro, que brigou com ela publicamente no jornal, acreditando no que ela tinha dito, dizendo que então ela ia parar de escrever coisa séria e a partir daí ia começar a escrever coisa bandalha um pouco, porque para rebaixar, vamos dizer assim, a literatura ao nível dos leitores médios brasileiros. Né? Então, na verdade, eu acho que isso ela nunca levou isso a sério, digo, mas eu acho que não tem nada a ver isso aí na leitura dela, inclusive por isso que eu evitei completamente fazer o que eles fizeram depois. Assim que eu acabei a minha edição, a Globo, desesperada por fazer isso, fez o Porno Chique, que é um livro que eu impedi durante a minha edição que fizesse. Ou seja, que separassem a obra dita pornográfica do conjunto, porque é completamente falso. Desde o começo, a questão do erotismo é nuclear na literatura, desde o absoluto início, desde o primeiro verso que ele escreveu. E depois, o lado do humor está presente o tempo todo, o obsceno é nuclear. Eu acho que, na verdade, o obsceno é quase que a decorrência natural do conjunto da obra dela. E quando ela chegou a tocar o núcleo disso, que é quando ela estava mais preparada para falar diretamente do obsceno, ela foi dizer que era uma outra coisa. Mas aquilo é uma consequência absoluta daquilo que ela faz de mais profundo. Também concordo, então, essa obra, não há nada nisso que, por exemplo, agora a Nani leu, que é menor do que qualquer outra obra que ela escreveu. Esse texto é uma pequena maravilha. Tá no núcleo de tudo. Então, eu acho que essa divisão que ela fez funcionou um pouco como marketing, até serviu para vender alguns livros. O Lori Landes vendeu mais do que o usual, porque ela não vendia nada, absolutamente nada. Então, digamos, vendeu uma coisa assim, sobretudo pela repercussão da coisa da pedofilia e tal, mas depois logo voltou para o normal, porque todo mundo percebeu, foi enganado. Quer dizer, ninguém fica com ereção lendo isso aí. Ele diz que é o seguinte, só tarado literário é que se excita com isso. Então é a gente mesmo, a gente fica excitadíssimo com esses textos. Mas, inclusive, né, Alcir, este livro é um livro muito trágico também. Tá?
Então, esse livro é um livro super grave. Que dialoga com Kierkegaard. Exatamente. Ela está dialogando com um filósofo e é um livro assim de uma gravidade muito grande. Então, em alguns poemas e textos que, vamos dizer, seriam, né, mais ostensivamente graves, tem um tremendo de um humor também junto, né? Então, está tudo junto nela. E ela tem essa coisa que você, como grande leitora do Bataille, né, escreveu sobre ele, essa coisa muito francesa de aproximar a ideia da morte da ideia do prazer, né? do princípio da morte, do princípio do prazer. Os franceses se referem ao gozo como la petite morte, né? Pequena morte. Né? Fazendo um parênteses aqui erudito do Bataille, como é que se articula essa ideia de morte e prazer? Quer dizer, de morte e gozo, né? A ideia de perda de si, né? Acho que no Bataille você tem muito forte essa ideia, né, de que nós somos individualidades no mundo, né? E que alguns, né, isso é o básico, né? Bataille básico. O erotismo é para o Bataille a forma pela qual a forma pela qual a gente perde a nossa individualidade. Mas o erotismo para o Bataille, ele supõe 3 vertentes. Há o erotismo sagrado. Então, no erotismo sagrado, eu, quando estou no culto da divindade, eu deixo de ser eu, o meu euzinho aqui, Eliane, para me misturar com essa divindade. Eu recebo Deus, né? Santa Teresa d'Ávila, não é? Mas é também o cavalo no espiritismo que está recebendo a entidade. Então, nós temos, não é? Quer dizer, a gente tem esse erotismo que ele chama de sagrado. Depois tem o erotismo dos corações. O erotismo dos corações é a paixão, não é? É quando eu digo a minha cara metade, né? Quer dizer, eu já estou abrindo, né, a possibilidade que eu não sou mais um eu, tem um outro que me completa. E tem o erotismo carnal, o erotismo dos corpos, que é esse em que os corpos se interpenetram e eu perco também minha individualidade. No momento do orgasmo, o sujeito sai fora deste seu euzinho. Então, eu acho que a Hilda, ela conversava muito com Bataille, ela era um autor da preferência dela, tem lá os livros de Bataille, ela cita, né, na contracapa de Amavice, ela cita em outros momentos, então Bataille foi um autor importante. Agora, o Bataille é um autor muito mais mórbido que a Hilda. Esse negócio do erotismo dele leva muito... É muito mais mórbido. Se você pegar, assim, sei lá, a História do Olho e o Caderno Rosa de Lori Leb, na História do Olho você não ri em nenhum momento. Nenhum momento. Eu gosto da hora que o casal de primos lá mata o padre, e o padre ainda está de pau duro e a menina trepa com o padre de pau duro, mas morto, assim. Não era isso? Isso mesmo. Que é fantástico isso, né? Agora, no Bataille, isso tudo Um pênis falecido, mas ainda duro. Assim. Mas eu acho que aí, além do Bataille, nessa relação com a morte, se você quiser, acho que o cara que ela mais ligava era de fato o Ernest Becker. O Becker, que era o grande cara, Negação da Morte, que é uma tentativa, quase conhece, Negação da Morte, essa ideia um pouco assim de substituir quase o Freud, né? Uma outra ideia de que, na verdade, todo o trauma de origem é exatamente a morte. Então, que todo comportamento humano é um pouco uma tentativa de fingir, digamos assim, encontrar metáforas, digamos assim, para a morte, para assimilar o que é inassimilável. Então, na Hilda tem essa ideia um pouco nisso que dá uma certa familiaridade com a morte. Tem momentos que ela chama, né, minha irmã, né? Bom, ela é obcecada pela ideia. Ele também. Nisso ela e Bataille andam lado a lado. Os dois absolutamente obcecados pela ideia de morte, né? É uma morte sempre presente, né? Nani, uma coisa que eu esqueci de falar, você por acaso tem alguma Desculpa. coisa,
Opa, não, por favor, claro. Tem algum livro dela em que o narrador é uma mulher nesses termos? E aí é um cara, né? O próprio Caderno Rosa de Lori Lamb. É uma Mas se menina de você 8 anos. quiser da obra anterior, a Obscena Senhora D, que é um livro extraordinário, não é? E já tem essa presença desse obsceno aí, não é? Mas se eu fosse citar de cara e te sugerir, eu diria, leia esses dois, porque eles têm um par aí em termos femininos, né? Quer dizer, num você tem essa mulher que, né, quer dizer, uma fala dela absoluta, né, que é a senhora D, e no outro você tem essa menininha de 8 anos de idade que está contando suas memórias sexuais. E são poderosíssimas, mulheres, né, assim, figuras femininas, personagens femininas poderosíssimas. E várias outras também, né, assim. Tem um livro para você, talvez que você goste, que acho que ninguém falou disso, porque ninguém percebe, por exemplo, Com Meus Olhos de Cão. Eu acho que talvez seja o mais underrated de todos os livros aí. Eu acho espetacular. É espetacular. Ele é todo sediado na Unicamp. Ela descreve a Unicamp, todo livro se passa aqui. Ah. Ele tem iluminação subindo em direção à guarita da saída da Dom Pedro. Todo livro, essa coisa nunca ninguém percebeu, porque eles não conhecem a Unicamp. Mas a geografia toda... Ah, que bárbaro, isso eu não sabia. Então, acho que talvez seja o mais espetacular. E é um matemático que fala, como se fosse um matemático. Professor. Instituto de Matemática, um professor aqui do Instituto. Não, mas ele é um professor universitário, e ele fala das reuniões de departamento, assim, entendeu? Não aguenta essas reuniões de departamento e tal. Esse livro é um livro extraordinário, né? Uma novela pequena. Agora, desculpe. Foi o único livro que eu tive problema, que a Globo depois, porque o editor da Globo na época, foram 20 volumes. O editor da Globo era um completo doido, porque ele aceitou fazer 20 volumes. Imagina que a editora topa 20 volumes de um autor que era totalmente desconhecido, pouquíssimo livro. Quer dizer, o cara era doido. Ele foi demitido 1 ou 2 anos depois. Mas depois eu tive a ideia, assim, quando eu separei. Aí os caras, como eu já tinha assinado o contrato, os caras não podiam fazer nada. Mas quando eu resolvi separar o Com Meus Olhos de Cão e fazer um livro só, aí foi a única vez que foi difícil. Então, os caras falaram, mas como? Esse livro tem 20 páginas. Eu falei, não, tem que ser um volume. Eu bati o pé que tinha que ser um volume único, porque eu achava que ele era a chave entre um pouco para preparar ali, enfim, todo aquele núcleo, vamos dizer assim, do Obscena Senhora dele. Aí no fim daí eles aceitaram, mas foi difícil, eu tive que fazer muita coisa dentro do livro para fazer mais. Para ele parar de pé na estante. Agora basta você ler 3, 4 páginas desse livro para você entender o que ele está falando, porque ele é tão potente, né? Agora foi traduzido nos Estados Unidos. Ah, é? Eu acabei de encontrar uma tradução lá. E é realmente. É poderoso. Nani, você não tem nada da Lori Lamb aí, né? Não tenho, fora o que está na cabeça, não. Ele tem também. Ele tem tudo na cabeça. Quem tem Lori Lamb? Não. O Carlos tem na cabeça. Você tem na cabeça Lori Lamb? Não, é só para uma observação sobre a Hilda, que estão falando. O que é interessante é que a Hilda, embora ela pousasse o tempo inteiro, isto é, ela representasse o personagem o tempo todo, no entanto, ela era aquilo que ela representava. Isso é que era uma coisa fantástica. Porque essa, por exemplo, que está aí no texto, né, dela dizer, vamos foder o personagem, o narrador aí, ela dizia isso, ela te olhava,
E assim, no meio do... Você pode contar, cara. Você pode contar o que ela falou com o reitor, né? Conta, vá. No meio de uma conversa, ele dizia, vamos foder? Bom, aquilo, obviamente... Eu quero falar já? Sim. Bom, tudo bem. Com o reitor? Essa conversa com o reitor? A Hilda já estava doentíssima, muito doente. E houve uma abordagem aqui no Unicamp, em um determinado momento, que a Hilda ficou 7 anos, pelo menos, como artista residente no antigo programa que nós tínhamos. Eu quero entrar nisso também. Eu só estou no meu primeiro ano. Vocês, vai. E aí entrou aí uma reitoria que achou que não devia, que tal, papapá. E a Hilda vivia isso literalmente da mão para a boca. Essa história de hipoteca, isso eram obsessões muito reais, porque a vida dela era realmente um transtorno constante. E ela tinha essa capacidade de agregação de seres vivos, né? Bichos e bichos humanos, né? Quer dizer, era um negócio... Inclusive mortos, né? Também. E uma vez, depois que mudou a reitoria, e entrou um reitor colega nosso, tal, que a gente tinha apoiado e tal, e nós o convencemos a ir lá na casa da Hilda para dizer a ela que ela ia ser reintegrada, né, na universidade e tal, e para ela era um conforto. Quer dizer, o primeiro contrato importante que a Hilda teve como escritora foi quando ela já estava muito doente, e foi isso que o Alcir preparou. Foi a obra que a editora Globo publicou, a obra completa. Porque ela recebeu, na época, um contrato, se eu me lembro bem, R$150 mil. Pô. Começou que ano, Alcir? A obra a fazer uma edição? a ser editada. Não, começou, o primeiro volume foi em 2000, mas ele já estava fazendo já desde 98. Já estava trabalhando nisso. Bom, aí fomos lá, à casa dela. Era o Paulo Renato? Não. Você Você não quer falar nada, não, tudo bem. E fomos à casa dela, e bom, e aí, tal, e o reitor começou a fazer um discurso, uma fala institucional. Um discurso de reitor. Um discurso de reitor, uma fala institucional, tal. E ela doente e tal, tossia, tal, fumava ainda, enfim, do jeito daí. E no meio dessa fala, em determinado momento, ela diz exatamente isso. Ela olha para o reitor, e diz para ele, vamos foder? E vocês dois ali. Mas quando ela falou isso, como ficaram as pupilas do senhor reitor? Eu ainda, como sou conciliador nato, né, tentei acertar a situação. Fuder é modo de dizer, quer dizer, é copular, assim, né? Mas enfim, isso, só para voltar para a coisa, essa história do obsceno estava no ser dela. Tá? Ela aqui nas aulas, quando vinha da aula, vinha da palestra, vinha da conferência, ela dizia, claro, sempre inteligente, com uma sensibilidade fantástica, essa coisa, mas 3 frases depois, Descambada. E isso é uma coisa. A outra é aquela história que também a imprensa procurava constantemente, que era a história das vozes interestelares. Né? E tinha aquela coisa ela botar o disco no toca-fita, lá na Vitrola. girar ao contrário,
e girando ao contrário, identificar o vi, vozes que vinham, então, bem, isso ela fazia entre irônica e seriamente. Quer dizer, não era... Por quê? Porque ela compartilhava isso com vários colegas, amigos dela da física, que tinham essa coisa aí. Então, o professor, etc., isso, acho que estamos falando da mesma referência, né? Era muito amigo dela, vivia na casa dela, amigo nosso também. Né? E ela era amicíssima do Mário Schenker. Tanto que o assunto dos neutrinos, né, que ela pegou e usou como imagem, como metáfora, etc., veio tudo pelo Schenker, né? Porque o Schenker inteligentíssimo e tal, e ligado às artes, além de ser um físico famosíssimo, né, importantíssimo nessa história de partículas subatômicas e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ela representava, era uma fantasia, mas era real. Bonito isso. Representava a si mesma, né? Era a representação, mas eu acho que é super bonito. Não, olha, eu vou só contar super brevemente como é que eu conheci a Hilda. Eu só estive com a Hilda uma vez na vida. Foi justamente quando saiu o Caderno Rosa de Lori Lembe, como o Alcir diz, os críticos assim que trabalhavam com a Hilda ficaram todos chocados. Mas eu já trabalhava, já era leitora de Sade, já estava escrevendo sobre Sade, já trabalhava com isso e então me pediram uma resenha do livro para o Caderno Ideias do Jornal do Brasil. Eu escrevi uma resenha e foi o Humberto Werneck, que trabalhava lá no Caderno Ideias do Jornal do Brasil. Então, escrevi uma resenha elogiando, achei o máximo o livro, etc. e tal. E então, isso saiu num domingo, quando foi na segunda-feira, eu estava em casa, tocou o telefone, alguém me chamando pelo apelido, por Nani. Alô, Nani, aqui é a Hilda. Eu, mas que Hilda, entendeu? Eu não conheço nenhuma Hilda. A Hilda Hilst, Nani, adorei. Parecia que era minha grande amiga, nunca tínhamos nos visto. Adorei o texto, quero muito te conhecer. E aí ela marcou para eu ir na casa do Mora Fuentes, no apartamento lá acho que Lorena, ou ali nos Jardins, que ela estava aquela noite lá. E eu cheguei até bem tarde, porque eu dava aula na PUC, saí da aula da PUC, cheguei no apartamento. Nunca tinha visto a Hilda. Então, eu me lembro que eu saí do elevador, toquei a campainha, ela abriu a porta, ela olhou para mim e disse assim, escuta, Nani, qual é a sua? Me diga, você é casada, você é solteira, você é lésbica, você tem amante, você gosta de trepar? Juro por Deus. Eu, então, não é que sou comportadinha assim e tal, olhei e falei, opa, vi um uiscão lá em cima da mesa, falei, nossa, eu já vou tomar umas 2 doses para ficar no nível, entendeu? Tanto que eu entrei, mandei bala e a gente passou, ficou até a madrugada lá com o Mora e a Olga e batendo papo. Aí eu já mandei o iscão ali logo para me descontrair. Mas ela fez isso, entendeu? Assim, ela nunca tinha me visto na frente. Tem amante, é lésbica, qual é a sua? Então, é uma figura e tanto. Eu acho muito bonita a ideia que você traz de que ela representa, assim, mesmo que ela assim, cabe para mim nessa visão que eu tive da Hilda uma vez só. Olha, sem querer puxar a brasa para minha modesta sardinha, mas... Eu acho que está na hora, né? Vamos ler uma coisinha do Maior que o Mundo que você selecionou aqui? E você conta por que você selecionou. Aí, essa parte do 20 vai até onde? Aqui
Aqui, ó, são Tá aí. 2 folhas Então, só. vou ler. Lê. Bom, tecnicamente dormindo ainda, mas já naquela zona pastosa entre o sono e a vigília, Cabeto recebe a visita de um abantesma feminino, aldriforme. Aldriforme porque tem um personagem chamado Aldra, né, nesse livro. Um abantesma feminino aldriforme, de uma brancura luminescente, com longos cabelos ruivos molhados de Ofélia afogada. Esse abantesma fêmea lhe sorveteia a verga dura, disponibilizando suas pontiagudas tetas para manipulação e mamadas ludolúbricas. Não é a primeira vez que esse abantesma fêmea visita seus sonhos nas últimas horas, mas disso ele não se dá conta. Aquele é um momento único na história universal do onirismo erótico. Logo a buça fulva da aparição monta em cima dele e encaçapa seu pau duro com a buceta mais acolhedora que ele já conheceu, na realidade ou em outros sonhos. Mas ele parece longe de gozar, o que pode ter a ver com esse cheiro azedo de fossa séptica que vai se insinuando por suas narinas vigilantes, um fedor de lixo, esgoto, latrina entupida de merda e mijo e sei lá mais o que, de biológico e degradado. Vômito, com certeza. Isso aqui só um parênteses, ele tá na kitnet dele, né, o personagem, que horas fala em primeira pessoa, hora em terceira pessoa, e houve justamente na noite anterior uma suruba ali nessa kitnet, ele mais 2 meninas, e depois aparece um amigo dele também, e aquilo acaba resultando que uma das personagens, a Aldra, justamente passa muito mal, e vem a vomitar, e tem sangramento no nariz de tanto cheirar cocaína, e também tem ali digamos, uma incontinência intestinal, e, enfim, aí todas essas substâncias, digamos assim, baixas, né, do corpo, do organismo humano estão ali condensadas naquele quarto, ele limpa aquilo tudo, mas o cheiro permanece. Então, ele tá enumerando isso, né? Podia ser esgoto, lixo, vômito, com certeza. Cabeto abre os olhos para uma Kitty inundada de luz que vaza pelo vidro da porta-janela de cortina aberta. Tá lá a sacada. Além dela, a Era do Gelo, porque isso é um mês de julho, que está fazendo um frio excepcional em São Paulo. O Sofá So Good também é uma peça do mobiliário da kitnet, que são simplesmente 2 colchões empilhados, que ele faz esse trocadilho do carilho aqui, né? Que é o so Far So Good, ele fala o Sofá So Good. O Sofá So Good continua quentinho, graças à boa alma que trouxe o aquecedor para perto de mim. Torço e o pescoço para checar a cozinha, ao lado da porta de entrada, com a buceta da Petite Amie do Courbet me dando bom dia de costume. Ele botou na porta aquele famoso quadro do Courbet, esse pintor realista do século XIX, chamado L'Origine du Monde, né, a origem do mundo, que todo mundo já deve conhecer, que ele faz uma espécie de close de uma xoxota feminina da amante dele, né? Torço o pescoço para checar a cozinha, ao lado da porta de entrada, com a buceta da Petite Amie do Courbet me dando bom dia de costume. Não é a primeira vez que ela me vê acordar de pau dura, essa buceta. Ela já foi minha fiel parceira de grandes onaníades. Não pergunto para onde ela vai e o que faz, quando não estou em casa. E ela não se importa com as bucetas de carne e osso que vêm aqui tentar se divertir comigo, mesmo sabendo que quanto menos mulher eu trouxer para cá, mais ela será requisitada com inspiração punhetística. Porra, você escolheu bem esse texto aqui, cara. De olhos abertos e sentidos alertas, brado aos céus. De onde vem esse fartum de podridão orgânica? Porque ele não sabe isso. Quando essa menina passou mal e verteu todas essas secreções, assim, ali em cima da cama, ele estava capotado, ele estava dormindo justamente nesse sofá So Good que ficava do lado ali, né? De olhos abertos e sentidos alertas, brado aos céus. De onde vem esse fartum de podridão orgânica? Vai ver, morri nessa madrugada e já estou em decomposição. Mas e esse pau duro? Posso ter morrido enforcado. Cadáver de enforcado tem ereção e ejacula, reza a lenda. E se o cara foi enforcado num galho de árvore, da terra debaixo de seus pés, regada com sua porra póstuma, brotará um pé de mandrágora, planta muito estimada por feiticeiros e alquimistas. O que faço com esse pau duro? Tinindo de tesão, desgraçado. Punheta não, claro. E onde é que eu vou gozar, deitado no sofá So Good? Nenhum jornal pelo chão para eu esporrar em cima.
vai ser na outra mão mesmo, de conchinha. Uma técnica, né? O que está pegando é essa dor de cabeça. Nem a Novalgina que eu tomei resolveu. E acho que acabou. Que desperdício de paldurecência. Imagino que a Mina e a Aldra diriam o mesmo se me vissem agora. Aliás, vaga lembrança de um lesco-lesco Casmina. Tem um flash do cu ruivinho daquela menina. Outra vaga lembrança, a de ter broxado. Essa está de alguma forma associada à figura do Park. Park é um amigo dele, um coreano, um poeta, maluco, que é o melhor amigo dele, muito mais jovem que ele, tem metade da idade dele, para quem não leu essa obra máxima da putaria nacional. Essa está de alguma forma, né, outra vaga lembrança de ter broxado, está de alguma forma associada à figura do Park. Sim, sim. O coreano me apareceu aqui no meio da madrugada, se é que não é coisa da minha cabeça. Teria vindo fazer o que aqui, aquele coreano abusado? Não lembro, mas ele me aparece muito nítido na memória, ele e as meninas. Veio aqui, esperou eu dormir e passou a vara nelas. Deve ter faturado alguns anos a julgar pelo aroma de merda no ar. O meu é que não foi, espero. Estou sentindo alguma coisa a caminho, mas de saída. Pode ter sido da Mina, que já estava toda derretida por ele. Minha Kitty virou uma sentina atulhada de dejetos humanos alheios. Sentina, palavra que quase ninguém mais usa. No entanto, estou dentro de uma. Também posso ver no telão da memória os peitões morenos da Mina, com suas grandes areolas marrons e mamilos de chupeta. Disso eu me lembro bem, mas só dessa noite, claro. E também dos peitinhos da Aldra, de um branco absoluto, rijos, pontudos, de minúsculas areolas rosadas em torno de pitanguinhas vermelhas. Esses são memória recente, para não esquecer nunca mais. Xantocroide até o cu fazer bico aquela menina. Xantocroide, que palavra. Como uma excrescência dessas foi brotar na minha cabeça logo ao acordar, e de pau duro, coisas da memória involuntária. Soco, soco, soco do verbo socar uma bronha. Bato, bato, bato do verbo bater punheta. Mas cadê gozar? A porra entalou nas glândulas paradoxais da minha libido. Temos aqui um escritor de talento e gozo bloqueados. Era só o que me faltava. Dia nublado lá fora. O sol nasce bem aí na frente dessa época do ano. Já nasceu faz tempo, fraquinho de inverno e ainda amortecido por uma maçaroca de nuvens cinzentas. Perfeito para um jumping terminal sacado afora, chão duro adentro. 17 andares. So long, folks, but not today, not today. Cabeto desiste da bronha e rola do ninho de colchões para o chão, onde fica de 4 antes de se valer de uma cadeira próxima para arribar toda essa ressaca sobre as pernas. O celular em cima da mesa informa, 5 para meio-dia. Hora mais simbólica para se pôr de pé e começar o dia, justo quando ele já vai pela metade. Os antigos achavam que o meio-dia era a hora mais tenebrosa do relógio, pois é quando o Homo erectus não deixa sombra no chão. Sem sombra, sem alma. Ou seja, morto estás. Ops, sem metafísica matinal, please. Entretanto, olho para o meu pau duro e shakespearianamente pergunto, o que faremos da metade que nos resta desse sábado, eu e meu dileto pau duro? Muito pau fica duro aos sábados, e o Vinícius de Moraes já escreveu um longo poema sobre isso. Mesmo assim, o danado me inspira frases. Ó vigorosa verga que oscilais no vácuo de um meio-dia inútil de sábado nublado e frio em São Paulo. Bela bosta de frase. Pelo menos é na segunda pessoa do plural, o que lhe dá certa solenidade. Ó gônadas amadas, ides ou não ides liberar essa porra. Me olho no espelho de corpo inteiro afixado na parede oposta do SSG, que é o sofá Soguro. Penso em me fotografar com o celular e pedir para um amigo pintor tirar daí um retrato a óleo de corpo inteiro do artista enquanto pria para o cinquentenário. Daí peço a um escultor para me imortalizar em bronze e as autoridades competentes permissão para ser entronizado em praça pública. Uma rolinha virá posar da minha rola poleiro, na qual não deixará de depositar sua homenagem fecal. Falar em pau duro deve ter sido isso... Falar em pau... Falar em cagar no pau deve ter sido isso mesmo que rolou por aqui ontem. Tá foda de respirar aqui dentro com essa puzza no ar, como diria o seu Guido, italiano de Gênova, casado com a tia Almerinda. Era sapateiro o seu Guido, como o pai do Pisano, aliás. Pisano é outra personagem assim, desse grupo de amigos do Cabeto. Né? Era sapateiro o seu Guido, como o pai do Pisano, aliás. Mas não fazia sapatos finos, nem botou loja chique em shopping. Nasceu pobre e morreu remediado.
A palavra putza chegou lá em casa. Todo fedor era putza, como o genovês pronunciava. Tinha um curtume não muito longe de casa, que dependendo do vento, fazia minha mãe praguejar. Que putza! Quando vou interditar aquela nojeira? E quando ela ou meu pai entravam no meu quarto para me acordar de manhã, não era raro eu ouvir: que putza que está no quarto desse menino? O que foi que ele comeu ontem? Perambulando pelo ambiente, Cabeto vê agora sua sombra projetada na parede, oposta à porta-janela por um súbito raio de sol que deu jeito de se esgueirar por uma fresta na cúpula de nuvens carbonizadas sobre a cidade. Plúmbias. Pensei que só tinha nuvem plúmbia no Monte Parnaso, mas está cheio delas sobre São Paulo hoje, encobrindo um sol tímido de solstício de inverno, inclinado no céu nessa época do ano. Está lá a estampa impermanente da minha pornossombra de perfil, a linha vertical abaulada no abdômen, onde desponta logo abaixo uma reta em ângulo agudo. Uma retinha, vai lá. Cabeto não se lembra de já ter visto a sombra do seu pau duro. Quantos machos da espécie poderiam jurar já ter visto a sombra de suas rolas rijas? E no solstício de inverno, ó rola rija, pica pétrea, pau porreta, caralho do bandalho, já vimos do que você é capaz, meu rapaz. Admiramos sua máscula pujança. Agora dá um tempo, tá ligado? Desliga, tá ligado? Quero mijar e é complicado mijar com voz mercê duro, tá ligado? Te espreme a uretra, o mijo sai a jato, tipo, tá ligado? Mina acha que eu não devo usar tipo e tá ligado, que tais juvenilidades idiomáticas não cabem na minha boca passadista. Entretanto, que se foda. É isso. Porra, eu adoraria saber por que você escolheu. Seria pelo... Eu adoraria saber por que você escreveu isso. Isso jamais saberemos. Não. Enfim, eu acho que... Eu queria pegar uma passagem mesmo do livro em que esta ideia do absoluto do sexo, ela ficasse muito clara. Porque eu acho que a gente consegue ler o livro a partir disso, né? A partir da ideia de um absoluto. Assim, o tempo inteiro, esse cara, ele se designa como um pau duro. Ele se designa o tempo inteiro como um pau duro. É que eu não quero usar a palavra, que eu acho que fica uma palavra pejorativa, assim, ele se reduz a isso. Não estou dizendo pejorativamente, eu estou querendo dizer que há algo da ordem do absoluto. Tudo é sexualizado nessa realidade. Uma mulher chama-se uma buceta. Me lembro, mas que era muito mais leve que você, é o Nelson Rodrigues, que tem algumas peças, algumas coisas em que a mulher chama-se o decote. Ele disse, o decote foi pegar um copo d'água, não sei o quê, entendeu? Então, você vê aquele sujeito que está de olho no peito da mulher o tempo inteiro. E aqui você está vendo, quer dizer, a mulher é chamada de uma buceta e o homem, ele se autodesigna o pau duro, né? Então, porque eu acho que é importante a gente desconstruir outra vez aqui nesse tipo de texto uma questão de gênero, que é muito importante em outros fóruns, mas aqui eu acho que não cabe, né? Porque aqui não é essa questão de poder entre gênero, que a gente luta e briga, etc. e tal, mas aqui a gente tem um mundo que é um mundo totalmente sexualizado, né? Quer dizer, tudo só faz sentido quando sexualizado. Nada fora do sexo tem sentido. Então, era um pouco para isso. E essa passagem aqui, logo no início, o personagem está na zona pastosa entre o sono e a vigília. Então, assim, aqui e acolá, a gente vai tendo umas dicas de de que lugar ele está falando, em que condição esse personagem está. Aliás, acho ótimo quando é tão irreal num certo sentido, e ele é muito engenhoso nisso, porque ele vai trabalhando o tempo inteiro com materiais e referências que são muito reais.
mas ao mesmo tempo isso que ele acabou de ler é de uma irrealidade. E eu acho que um dado de realidade é quando ele diz, eu morri, vai ver que eu morri nessa madrugada, né? Quer dizer, o personagem está dizendo aquelas frases impossíveis, eu morri, né? Que é uma frase impossível, né? Não dá para dizer isso. E se movimentando entre, vamos dizer assim, um léxico antiquado, desconhecido, não é? Como a bantesma, né? Quer dizer, eu fui muito para o dicionário quando estou lendo o Reinaldo, né? Eu queria fruir mais de toda essa sacanagem e aí sou obrigada a ir para o dicionário para saber das palavras e tudo, né? Então você vai ter palavras assim que você não conhece, até essas palavras extremamente chulas e no meio umas combinações tipo ludolúbrica, sorveteia verga, onirismo erótico, né? O sofá so good, né? Do so far so good, né? Onaníades, as grandes onaníades, né? Então ele vai criando esse universo que na verdade é um universo bastante irreal, né? Em que tudo é sexo, né? Quer dizer, assim, tudo só funciona, né? Quer dizer, tem uma grande máquina de funcionamento em que tudo é sexo. E é uma grande máquina, então, portanto, você não está aqui, porque eu acho que esse tipo de texto, às vezes se cobra do texto erótico, do texto altamente erotizado, como esse que o Reinaldo faz, não tem profundidade psicológica. Esse texto aqui tem não tem profundidade psicológica, ele tem profundidade erótica. É isso, né? Quer dizer, a gente pensar numa outra categoria, não querer transportar para esse texto uma categoria de profundidade psicológica que você vai ler em outro tipo de texto, né? Então, a escolha foi um pouco nesse sentido, desse universo que não sai daí. Então, eu tinha, até quando eu fiz um recorte, e ele terminava aqui, né, num término lógico, no momento em que ele diz soco, soco, soco do verbo socar uma bronha. Bato, bato, bato do verbo bater punheta. Mas cadê gozar? A porra entalou nas glândulas. De tal forma você não tem uma resolução da cena erótica que a porra entala e aquilo se mantém. Porque a hora que você tiver uma resolução da cena erótica, no caso do Reinaldo, ele vai, quer dizer, você tem uma resolução e você vai passando para outra. É muito sadiano o texto dele. Né, quer dizer, eu encontro muita, assim, não como cenas, não como montagem aqui, mas assim, o fundo é muito sadiano, é aquela coisa que continua, esse universo sexualizado que tem que continuar, não tem uma coisa que, bom, continua, a orgia, mas tem um momento que termina. Normalmente em Sade tem muito isso, que a gente presta pouca atenção, e nele também. Aí o personagem vai dormir. E aí, quando acorda, você já está em outra orgia, né? Então, aqui também, né? Aqui tem muito personagem acordando, já acorda de pau duro, já tem que resolver isso e tal. Ou em alguns momentos, né, aqui, esse aqui como é tecnicamente dormindo ainda, né? Você está flagrando o personagem enquanto este mecanismo sexual está em funcionamento. Então, isso é um enunciado de absoluto, que é um tipo de texto erótico, como, por exemplo, o texto sadiano e alguns outros aqui a gente viu na particularidade com que o Reinaldo está trabalhando, né? Então, está algo um pouco por aí. Maravilha. Bom, por isso a escolha desse capítulo, né? Bom, a gente podia ficar falando bastante sobre esse tema, imagino, mas a gente já está meio perto do final, não é 4h30 aqui.
Então, daqui a pouco a gente abre aqui para as pessoas. Mas eu só queria explicar uma coisa sobre as onaníades, que isso aí, assim, eu fui moleque, eu entrei na puberdade em 1960, 61, e tinha uns amigos na rua, né, que era uma turma de bicicleta. E um dos folguedos que a gente tinha, eram 4, 5 moleques, a gente ia para um lugar ali, porque eu morava perto do Jockey Club, do lado do Jockey Club, e a gente entrava no Jockey Club. A gente conhecia os porteiros e tal, e a gente ia para um lugar, a gente fez várias vezes, era um lugar que era um picadeiro, que era um lugar onde adestravam o potrinho. Começava a adestrar, o potrinho ficava rodando e o domador ficava ali. E quando não tinha ninguém lá, a gente se reunia ali e fazia um concurso de punheta. E ganhava quem gozava primeiro, quem ejaculava primeiro. E depois eu fiquei pensando, quando eu, mais tarde, né, comecei minha vida sexual, umas questões que me assolavam era a ejaculação precoce. Eu falei, bom, quem dera, né? Se você se esforçava assim, na adolescência para gozar primeiro que os outros, né, não é de espantar que você ficasse com a ejaculação precoce depois e tivesse que lidar com isso. E outra coisa era a questão das prostitutas também. Eu sou de uma geração que teve uma introdução ao sexo com prostitutas, e prostitutas vagabundas, baratas, que ficavam dizendo, vai logo aí, não vai gozar logo aí. Então você tinha que gozar logo também. Então isso de alguma forma tá aí representado. Eu acho que é mais informação do que vocês precisam, mas agora eu já falei. Enfim. Bom, eu queria aqui ler um trecho da Lori Lamb, queria ler um trecho que eu faço uma glosa da Lori Lamb no Maior que o Mundo, mas eu acho que a gente já está aqui pela bola 7, então eu queria abrir aqui o papo para quem quiser falar, contar suas experiências, perguntar coisas para a Nani, aproveitar que ela está aqui e enfim, não vai estar todo dia aqui, então... Tem aquele debate, né, se é erótico, pornográfico. Onde que o erótico vira pornográfico? Quando começa a usar palavras chulas, descrevendo o sexo, etc. Ou não necessariamente? Tem alguma outra forma de fazer essa transição? Ou interpretar literariamente? Acho que, quer dizer, de forma geral, assim, para quem estuda o que eu estudo, não é? Quer dizer, a partir desse lugar, essa diferenciação, ela é quase sempre moral, tá? Quer dizer, normalmente, tem uma coisa de senso comum que diz assim, o erótico é o velado, né? O pornográfico é o que mostra tudo, é o escancarado. Então, isso é uma coisa que, quer dizer, é uma fala que a gente reconhece. Eu, enfim, reconheço isso na fala de muitas pessoas e eu mesmo, em algum momento, pensei isso. Porque quando você pega, por exemplo, os textos que a gente acabou de ler, praticamente todos que nós lemos aqui, é tudo muito escancarado, né? Assim, de Reinaldo a Hilda Hilst, os que lemos aqui, poderiam também não ser, poemas, textos altamente sexualizados que não tem uma palavra chula. E por exemplo, você pega um livro que nem Lolita, do Nabokov, né, que é um livro, vamos dizer, dentro desse enquadramento aí de Lori Lamb e tal, não é? Mexe com menina e sexo, não? Mas sem linguagem chula, né? Linguagem chula? Sim, sim, não tem uma palavra chula. Não tem uma palavra chula. Então, não é o léxico também que leva em conta, né? Quer dizer, você pode ver um livro muito obsceno sem uma palavra chula. Então, complicado a gente pensar isso. Então, normalmente, eu acho que... Quer dizer, nós lemos hoje, para colocar numa fórmula muito simples, uma grande literatura de muito valor. Quer dizer, fazer esse trabalho aqui é um trabalho com a língua, né? Que é um trabalho extremamente complexo, mesmo quando está também usando a palavra chula. Então, essa distinção entre erotismo e pornografia, quando você está lendo esse tipo de texto, perde o sentido. Por exemplo, Sade é
não precisa de Sade, não. Vou ficar com o Reinaldo aqui. Reinaldo Sade mais é aluno. muito mais obsceno, mas muito mais do que, por exemplo, esse livro, 50 Tons de Cinza. E, sabe, que aquilo é uma espécie de história de carochinha sadomasoquista e é moralista, entendeu? Então, se for grau de obscenidade, mas assim, ele dá de 10-0. Ah, é chatésimo. Então, claro, não, é muito chato, você tem toda a razão. Eu até escrevi sobre, eu tive que ler, mas só li um, porque eram vários. Eu falei, não vou aguentar. Até porque eu gosto de coisa mais forte, entendeu? Eu gosto de ler assim, Reinaldo, essa turma mais pesada. Então, qual que é pornografia e qual que é erótico, né? Então, é a questão literária que interessa, quer dizer, não é o grau de obscenidade que conta, mas é o grau de trabalho efetivo literário com a língua, né? Um trabalho sintático. O Alcir tem um texto genial em que ele vai mostrando o nível de pesquisa que a Hilda Hilst fazia, o tanto de palavra que ela encontra só para falar do genital masculino, do feminino e do terceiro, que é comum a todos nós. Então, quer dizer, um número imenso. Ele teve a pachorra de pegar lá, foi palavra por palavra, é um léxico imenso, não é? E no caso dele também, quer dizer, e aquilo vai misturando com palavras que são muito eruditas também e tal. Então, essa distinção, eu acho que ela não vale para o trabalho que a gente está fazendo aqui. Agora, tem uma coisa, diríamos também, que é um pouco senso comum, tem um negócio que chama pornografia, que está na internet, não é? Que é uma coisa que a gente chama assim, pornografia comercial, não é? Poderia chamar também erotismo comercial, não vejo por que não, entendeu? Uma coisa mais mercadológica e tal. Mas a distinção eu não vejo. Eu chamo, dentro do trabalho que eu faço, indistintamente. Se um texto é pornográfico ou é erótico, para mim é a mesma coisa. O Carlos Zéfiro, que é uma inspiração Grande inspiração. do Reinaldo, né? Obviamente era pornografia e um erotismo muito acentuado, né? Não sei se... Meio delirante também, né? Meio Os delirante. caras tinham um pau do tamanho do fêmur, né? Coisa que sempre me deixou absolutamente constrangido. Eu falei, eu jamais terei uma ferramenta dessas aqui. Eu acho que a pornografia... Tem uma autora francesa que eu gosto, que ela diz que a pornografia, não é essa que a gente está trabalhando, essa que ele pratica literariamente, que tem muito a ver com conto de fada, sabe? Eu acho Conto também. de fodas. Fazendo um trocadilho automático. Foi o mestre do trocadilho, né? Então, o conto de foda tem muito a ver com conto de fadas. Quer dizer, eu acho que é isso, não é, Carlos? Tem uma coisa de uma irrealidade. Isso que a gente acabou de ler dele tem uma irrealidade ali, não é? Que ela é criada... embora você reconheça referentes, né? São Paulo, a Kitty, ou não sei o que e tal, né? As minas, mas assim, quando você lê um conjunto desses, tem algo que está um pouco suspenso na realidade, porque esse absoluto, né? Tem esse absoluto totalmente sexualizado. Da água para o vinho. Bretonne de la Rétif. Rétif de la Bretonne. O Retife eu acho que é um autor mais direto, mais no sentido aí, reinaldiano. O Reinaldo seria um retifiano.
O Reinaldo é sadiano, eu acho. É, eu acho que sim. Bom, são contemporâneos. O Sade era um aristocrata, o Retief é um reles plebeu, entendeu? Segundo o Sade. O Sade olha assim, daquele coisa de aristocrata, né? Olha ali de cima. E se diz assim, enojado com as coisas. Olha quem, as coisas de Retief, assim, sabe? Não suporta. E o Retief também não suporta, sabe? O Retief tem um livro chamado, exatamente, a Anti-Justine, né? Então, não se bicam, né? Os dois, sei que a gente pode olhar de hoje, você está olhando para aquela produção, talvez delimitem as duas pontas daquilo que no século XVIII chama-se literatura libertina. Né? Quer dizer, a libertinagem é um modo de vida que vem, sim, fundamentalmente da aristocracia, né? Porque o libertino também ali você já tem um pouco essa coisa do absoluto. O aristocrata, ele faz tudo, não trabalha, né? Não tem nada a ver com esse mundinho burguês e tal. Então, o aristocrata, ele é o dono de tudo, ele pode fazer o que bem quiser. O Duque de Charolais, que era lá um aristocrata, e Sade cita num dos seus textos, diz, está vendo aquele homem? Eu posso matá-lo. Pá! Numa cena de caça. Né? Tem muitas cenas que Sade às vezes cita, naquela loucura, naquele delírio que é o texto dele, mas você vem lá e às vezes encontra uma coisinha que era, né, da crônica da época mesmo, um fato real e tal. Então, a libertinagem é um modo de vida, né? Está muito ligada ao ateísmo, que é uma ideia nova na Europa, então, ali a partir do final do 17, e Sade pertence, né, um pouco a essa categoria de libertinos, e você tem uma literatura libertina. Essa literatura libertina, ela é muito vigorosa ao longo, do final do 17 até mais ou menos ali o final do 18. Ela tem muitos autores, ela tem muitas vias. A circulação disso era clandestina. Assim. O Sade também, ele era muito lido, mas não era editado de forma... Tão lido assim. Não era tudo clandestino. Não era uma coisa muito passada de mão em mão, não, assim? Não era tudo clandestino, porque você não tem essa... Filosofia Nalkov, 120... Bom, 120 dias nem... Sade é um caso particular, porque Sade está na prisão, etc. e tal. Dos 74 anos que ele viveu, 30 ele passou dentro de prisão. Então, ele é um caso particular, porque a literatura dele também vai ser um caso particular. Mas, para pegar um pouco aí, então, o Retief, para você ter ideia, quer dizer, eles escreveram muito. Agora, o Retief, ele é um caso super interessante, porque ele era um cara que ele escrevia ali não sei se isso chamava no século XVIII isso, mas assim, tem textos dele que ele escrevia direto no linotipo, entendeu? Então, ele tinha uma volúpia, assim, da escrita, que é Queria ver impresso aqui, queria ver... uma rapidez, uma volúpia disso, né? Então, ele imprimia, eram impressos os textos dele. E o Retief, existe uma moralidade naquilo que ele escreve, que é até uma coisa bacana, né? Se a gente pensar que era assim, uma moralidade no sentido de temos que fundar uma nova moral, uma moral mais livre. Então, vamos dizer, tem um projeto ali na escrita dele. E para ele, Sade é um doente. Sabe quando diz assim, não, aquele lá, avisada daquele lá, no sexo já é. Então, ele é enojado com uma coisa muito violenta, com a crueldade, com aquilo. Ele leva o pé na letra aqui. Ele tem algo de um projeto para a sexualidade, que isso é muito coisa do 18, né? E Sade
Bom, estou falando de absoluto, quer dizer, aquilo tudo se passa num outro espaço. É o negócio do Baudelaire, né, do infinito, que o próprio Baudelaire lê e isso em Sade, né? Quer dizer, ele está pensando em termos de um infinito, está em outro lugar, né? Pensando esse personagem sadiano que pode tudo, né? Eu queria devastar a terra inteira, vê-la coberta com os meus cadáveres, entendeu? Quer dizer, é um absoluto ali, aquilo lá não tem essa visada, assim, de legislar, não tem, é a total contramão de qualquer realismo, não obstante você possa reconhecer signos da realidade ali, como, aliás, a gente reconhece na tua literatura também, né? Então, acho que está nesse outro lugar. O Laclau, o Liaison, as reações perigosas, Liaison fragilante, também se inscreve nesse movimento. Claro, né? claro. Tem todo esse libertarismo, Claro. essa contestação, né? Essa questão da ordem estabelecida, né? E, ao mesmo tempo, esse sentimento de uma decadência da aristocracia muito presente, Uhum. forte. O Bataille já é outra história, né? Era Porque bibliotecário, já era outra... porque também a batalha já está em outro tempo, né? A gente já está aí no século XX, né? Já está depois do modernismo e das vanguardas, né? Então, quer dizer, você tem uma constante, né? Que é o erotismo, que você pode ir lá no Satírico, pode ler no Reinaldo, vai ler no Nabokov ou no sei lá quem, mas a gente tem, né, quer dizer, isso perpassado também por, quer dizer, eu acho que tem uma coisa histórica e tem uma coisa que está fora do tempo também, né? Por isso que permite com que a gente reconheça uma família em tempos distintos, né? Você reconhece uma família, assim, de escrita erótica que pode um estar mais na antiguidade e outro hoje. Mas, ao mesmo tempo, também você tem, né, esse crivo histórico o tempo todo atuando. E fora a Hilda Hilst, tem uma outra escritora brasileira que também fortemente atua nessa vertente? Mulher, você diz? Bom... Modernas, né? A Clara Averbuch, a Clara Averbuch, a Juliana Frank, são pessoas contemporâneas. Acho que a mulherada soltou a franga aí, literariamente, né? A partir da Hilda Hilst, sobretudo. Muito, quando eu organizei a antologia, foi uma coisa muito difícil conseguir mulheres antes do século XX. Muito difícil. No Brasil. No Brasil. E até fora também é um pouco mais difícil, porque se a gente pensar que as mulheres... Já não era fácil para uma mulher escrever. Quanto mais escrever sobre erotismo, né? Escrever textos eróticos. Então, eu fico com a fantasia de que muitas escreveram, mas aquilo nunca veio à luz, né? Quer dizer, se perdeu, foi queimado, guardado e tal, né? Então, é muito difícil. A partir do século XX, assim, na linha erótica, a gente tem a poeta Gilca Machado, que efetivamente tem poemas muito bons, tem poemas que são extraordinários. A Gilca não é tudo, mas alguns ela realmente acerta a mão. E algumas mulheres até a metade do século XX, mas eu acho que isso vai aparecer sobretudo depois de toda essa virada com contracultura e
anos 70 e tal, que aí essa questão erótica fica aberta, né? Essa possibilidade para as mulheres. Então, não só o erotismo vai aparecer muito mais nas literaturas das nossas escritoras, como é o caso, por exemplo, da Clarice Lispector, que tem muito material lidando com o erotismo. Não é uma autora erótica, mas tem muito, e muitas outras poetas e na prosa, mas, assim, contemporaneamente é impressionante o número de... A Cassandra Rios, fizeram um sucesso muito grande, né? Nos anos 60, né? Mas ali também em função da coisa da ditadura, da censura. E eu acho que é sobretudo depois da contracultura que aparecem mulheres, e essas vozes, né? Uma Leila Mícolis, que vai fazer uma poesia lésbica, e aí essa coisa começa a ficar mais plural. Então, é possível se fazer uma leitura sobre isso, né? Ok. Vamos ao bordel? Não, quer dizer, vamos ao bar. Obrigadíssimo.